Dou-vos as boas-vindas para mais uma sessão online do Festival O Mundo LX 2020. É esta a primeira edição do festival que a realizar em Lisboa, dedicada à questão de como é que queremos organizar a nossa sociedade ou como é que queremos viver de uma forma mais sustentável, de maneira a salvaguardar os recursos naturais e os ecossistemas do nosso planeta. Hoje, concretamente, estamos ligados em direto com a Quinta dos Sete Nomes, onde o tema vai ser compostagem com minhocas e sem querer empatar muito mais, vou passar a palavra à Joana, que está à nossa espera no local e vai nos explicar e ensinar um pouco mais sobre esta temática, que até eu pessoalmente estou muito interessado para as minhas plantas que tenho aqui na varanda. Joana, tudo bem convosco aí? Se calhar só para chamar a atenção que esta transmissão online é parte de uma visita que houve também no âmbito do festival hoje à Quinta e então decidimos transmitir esta parte porque era possível e temos o público também no local. Joana, tu podes, se calhar, em 2, 3 palavras, explicar como é que foi o dia até agora e depois passar já à temática, está bem? E não te esqueças de tirar o mute do telefone. Olá, agora sim! Vá, tudo bem. Olha, passo a palavra e agora faço o mute do meu lado. Ok, força. Então, olá a todos. Eu sou a Joana e estou aqui na Quinta dos Sete Nomes e nós estamos já a acabar uma visita. Nós já estamos a acabar, já é o fim da visita. Nós temos aqui um grupinho de pessoas que vieram ver a Quinta e depois agora estão aqui na altura do piquenique. Temos aqui algumas pessoas a piquenicar. E agora vamos começar então a oficina de vermicompostagem. Eles fizeram uma visita por toda a Quinta, de maneira a conhecer um bocadinho as diferentes partes e as diferentes funções da Quinta. E uma das coisas mais importantes para nós aqui na Quinta é fechar ciclos, é usar ao máximo todos os recursos que nós temos, de maneira a não termos desperdício. Uma das coisas que nós temos muito aqui na Quinta são restos de vegetais. Quando fazemos a apanha e quando arranjamos os nossos vegetais, os vegetais que vendemos na loja, nós temos muito desperdício de vegetais, ou muitos desperdícios de folhas e casquinhas e restinhos. Um bocadinho como vocês têm aí em casa, na vossa cozinha, mas nós temos assim a uma escala um bocadinho diferente. Aquilo que nós fazemos é, temos diferentes tipos de composto, e um dos compostos que fazemos para alimentar as plantas é a vermicompostagem, é o composto feito com minhocas. Nós usamos minhocas californianas, sim? Isabel disse-vos isso, que são minhocas californianas? Não, são vermelhas. São minhocas vermelhas, exatamente. As minhocas vermelhas são as minhocas da Califórnia, porque são muito rápidas, elas trabalham muito depressa, elas são muito rápidas a compostar. Em 2 semanas vocês conseguem ter um composto muito bem trabalhado e os restos da vossa cozinha transformam-se muito depressa num composto muito rico em azoto que vocês podem usar, quem tem vasinhos nos seus vasinhos, quem tem horta na sua horta, e quem tem horta assim, hortas pequeninas, não é? Assim, umas hortinhas pequeninas, também pode criar uns recipientes maiores. Nós vamos usar uns recipientes muito pequeninos, porque é só um exemplo, e é para ter na cozinha. Já vos vamos mostrar como. Mas antes, eu posso mostrar-vos a vocês lá para casa? Posso? Sim? Então, antes de mais nada, eu vou virar a câmara para vocês verem o nosso grupinho, porque vocês depois vão acompanhar-nos numa visita ao nosso vermicompostor. Nós vamos mostrar-vos ali antes a nossa recolha de produtos, de subprodutos para as minhocas, e depois vamos aos nossos vermicompostores, que estão em 2 fases diferentes. Temos um menos composto, menos curtido, e outro muito mais curtido e com muito, e já quase humus. Então vamos lá ver isso. Vou trocar-vos aqui, antes de mais nada. Temos aqui o nosso grupinho, o grupinho que veio aqui, podem dizer adeus, adeus lá para casa, e então acompanhem-me lá ali, e vocês também vêm. Pronto. Vamos dar aqui uma voltinha pela quinta, não sei se me ouvem.
primeira coisa que aqui a nossa reciclagem. E nós não temos só papel, vidro e plástico, também temos aqui 2 recipientes diferentes. Temos aqui para as galinhas. E para as galinhas nós podemos pôr cozinhado, não é? Nós temos galinhas, vocês talvez um dia venham a ter também. Nós podemos pôr coisas cozinhadas para as galinhas, mas para as minhocas nós só temos crus. E temos aqui as cascas de batata doce e mais uns restinhos. O que é importante? É não pôr comida cozinhada, não pôr citrinos. Será que nos fomos abaixo? Sim, agora já voltaste. Voltamos. Estava parada por um segundo, mas podes Sim? continuar. Estavas nas Então, estávamos aqui no nosso das minhocas, não é? E estava, espera aí, nós aqui ficamos sem rede. Olha, vamos voltar para aqui. Patrick, estás a ouvir-nos? Sim, dá para ouvir. Agora até estavas a mostrar Então, as tampas dos caixotes. Pronto, nós vamos voltar ali para aquele lado, vamos continuar ali para os nossos vermicompostores. O que é que nós não podemos pôr, isto é importante, o que é que nós não podemos ou não devemos pôr na nossa vermicompostagem? Nem comida cozinhada, carne e peixe de preferência não, mais porque vai ficar a cheirar mal e vai entrar em compostagem muito rápido, não nos interessa. E não queremos pôr citrinos, porque atrasa o trabalho das minhocas, é muito ácido e elas trabalham mais devagar. E não queremos pôr vegetais de fibra longa, o alho, as cebolas, alho francês, esta família das aliáceas, não queremos pôr. Demora muito tempo e também dificulta o trabalho das minhocas. Todo o resto, especialmente as cascas de batata, de cenouras, os caroços de maçã, as cascas de ovos bem partidinhas, podemos... Café. As minhocas adoram café. Portanto, se tiverem restinhos de café, elas adoram. Mas papel que não tenha tinta. Não é? Exatamente. Que não seja de revistas. De papel de jornal, vá, papel de revistas com muita cor, já não. Papel higiênico, Perfeito. Tudo bem cortadinho. Então vamos lá ver. Cascas de cebola? Não. Cascas de cebola não. Cascas de alho não. Idealmente, não é? Claro que se for, não morre por isso. O vosso composto não morre por isso. Ora então, agora, vocês estão a ver-nos bem? Sim, continuamos a acompanhar com uma qualidade... Okay. Então, o que nós temos, porque nós não somos assim, então nós temos muita coisa, não é? Temos muitos subprodutos, e olha aqui uma casca de alho francês, que não devia estar aqui, mas está. Portanto, estão a ver, elas não morrem por isso, só que trabalham mais devagar. Nós temos umas estruturas como as banheiras, vocês estão a ver aqui as nossas estruturas. Nós temos uma estrutura onde pomos uma banheira, porque nós temos muitos restos de comida, e esta aqui que vocês veem já está quase humus, não é? O que quer dizer que nós aqui já não temos muitas minhocas. Porque as minhocas, naturalmente, vocês estão a ver estas coisitas brancas pequeninas, são bebés de minhoca, são minhocas pequenininhas. Agora, aquilo que acontece é que sempre que se acabou a matéria orgânica, as minhocas vão-se embora. E, portanto, vocês têm de ter muito cuidado, não para porque senão elas vão sair. A palha nós usamos para cobrir. Nós tentamos sempre ter, claro que se calhar vocês lá em casa não têm forma de cobrir com palha, não vão arranjar palha, mas vão arranjar papel. Têm restos de papel. E o papel no fundo faz a mesma função, que é carbono. Porque a Isabel deve ter-vos explicado, um bom composto é bem azoto, orgânica e é a matéria seca. Neste caso a palha, no vosso caso papel, ótimo. Que é a matéria mais, no fundo vai equilibrar o azoto, porque se vocês têm excesso de azoto, vocês vão ter pragas. Tem terra aí ou não? Podem pôr um bocadinho de terra. Nós, para começar, pomos terra. Esta já não tem terra.
Vocês vão começar o vosso... Isto já é humus. Isto já é o composto. Ok. Isto já é o produto do composto. Que foi como? Vamos lá mostrar-vos a outra. Esta aqui está numa fase diferente. Vocês podem, entretanto, ir passando por essa, que é a primeira fase. Esta aqui, eu vou sujar aqui as mãos, esta aqui está numa fase completamente diferente. Tem muito mais bicharada, eu não sei se vocês conseguem ver. Tem muito mais bicharada. Esta aqui não está para bichinhos de conta. Os bichinhos de conta são muito bons, limpam os metais pesados da terra, do solo. São muito bons. No composto, o que é que quer dizer? Quer dizer que não está equilibrado. Pode estar com umidade a mais, e este claramente está com umidade a mais. Isto é uma coisa que vocês vão equilibrando com o quê? Ora, se ele está com umidade a mais, se ele tem comida a mais, não é? O que é que vocês precisam? Coisas secas? Não é? Exatamente, acrescentar carbono. Exatamente, então vão pôr palha, papel, folhinhas, aparas de madeira, desde que não sejam aparas de madeira com muita resina, mas sim, coisas que no fundo equilibrem um bocadinho o azoto. Caruma é bom. Caruma tem resina demais, pode ser muito ácido. O pinheiro é muito bom para fazer, por exemplo, frutos silvestres. Os mirtilos adoram pinhal, adoram pinheiro. Nem todas as variedades gostam de pinhal. Se vocês repararem, não há muita coisa que cresça no pinhal. Tem alguns frutos como a camarinha, que gosta muito de pinhal, mas não há muita coisa que goste de pinhal. Então é capaz de ser um bocadinho ácido demais. Se continuam a ver-nos? Sim, sim. Eu até passaria já à primeira pergunta. Sim, força, chuta daí. E o Marcelo está a perguntar em relação à tinta preta do papel de jornal, se isso não afeta a compostagem, ou pelo menos as Não é muito grave. Não é muito grave, Marcelo. Tintas de revista é mauzito. Sim, pode afetar a qualidade do solo. De jornal não é muito mau. Idealmente, quanto mais cru o papel, melhor. Cartão é ótimo. Ovos, não é? Onde se compram os ovos, por exemplo. Exatamente, esse cartão, o cartão das caixas de ovos é ótimo, o dos rolos de papel higiênico, alguém disse, o finzinho dos rolos de papel higiênico é ótimo. Na verdade, para dizer a verdade, mesmo o papel higiênico usado é ótimo. A questão é que a logística de reutilizar o papel higiênico é fácil nas nossas casas de banho secas. Pôr na vossa cozinha, se calhar a logística não é tão fácil. Mas pronto, por exemplo, os lenços de papel que vocês usam para limpar o nariz, perfeito. Claro que idealmente quanto mais cru o papel, mais saudável é para as minhocas. Mesmo o papel com muito branquinho tem cloro, o que quer dizer, passou por cloro, quer dizer que ele há de ter restos de químicos. Mas não é por aí, podem usar jornal e elas não vão morrer por isso. O importante é elas estarem muito bem alimentadas, e vocês se virem aqui, eu agora vou tentar mostrar-vos bem. Se vocês virem aqui, nós ainda temos bastante matéria orgânica. Ele podia estar um bocadinho menos úmido, e nós vemos isso porque temos muitos bichinhos de conta, mas agora vejam a quantidade de minhocas que estão aqui. Olha a quantidade de minhocas. Uau! Vocês conseguem ver aí desse lado as minhocas a mexer? E a perguntar, seria possível alguém tirar uma fotografia, por exemplo, a Belém da equipa, e enviar-me para que eu possa partilhar também aqui no ecrã para as pessoas em casa verem, porque a resolução não é suficiente para se identificar. Belém, consegues tirar uma fotografia? Sim, se vocês quiserem levar minhocas é agora o momento. É agora! Quem trouxe fresquinhos e saquinhos é agora. A Belém está... Está aí a Belén? Queres que envie para onde? Eu também sou do mundo. Ah, sim, então vá. Deixa lá ver. Eu também sou do mundo. Quem é que quer? Quem é que disse que queria minhocas? Pode ser no saco de plástico. Pode? A Carla foi buscar um fresquinho. Essas minhocas forem postas diretamente na terra. Não queres isso, porque elas vão fugir para onde tens mais matéria orgânica. Podes meter minhocas na terra, é ótimo. Tenho um cercado, ou seja, um jardim pequeno de apartamento, não é? Se tu queres realmente fazer crescer composto, criar composto, tu vais precisar de ter um sítio. Eu já te explico quais é que são as condições que elas precisam. Nós não queremos que elas fujam. Pois, tu queres que elas fiquem ali a trabalhar para ti. Por cruel que isto pareça, tu queres que elas fiquem ali a trabalhar.
a ti. Elas ficam felizes. Elas ficam felizes. Tens é de as alimentar. Isso é que é importante, é que as alimentes. Isto chega. Chega! Estas minhocas que vocês estão aqui a ver, uma mão cheia destas, nós vamos pôr aqui, nesta caixinha, para um composto caseiro. Diz que é para o Patrick. Elas... Ah, Patrick, esta é para ti. Esta aqui é para ti, Patrick. Obrigado. E para mim. Este bocadinho é o suficiente para, no espaço de um mês, elas já terem... Mas é que aquilo que é importante é que... como é que tu as vais alimentar? E quanto mais tu as alimentares... Elas podem ficar aqui um bocadinho fechadas ou não? Podem, elas não vão morrer. Vão dando um espacinho, vão dando um espacinho. Ou se quando chegarem a casa vão pô-las no sítio, mais ninguém quer? Não? Joana, Depois a gente já cá vem, Belén. Então, Joana? vamos para ti. Sim, diz-me, Patrick. Há aqui outra pergunta, já que falas outra vez de como alimentá-las. Alguém que pergunta, ou diz que tu falaste de frutos silvestres e gostam de pinha e pinhão. Podes elaborar só mais um pouco em relação a esses pontos? Em relação à acidez do solo, Não, a nível de ou em frutos relação silvestres e pinhas e pinhões. Há uma pergunta. pronto, então em aquilo que relação não a é isso. pinhas e pinhões, no fundo é que plantas é que se dão, desculpem, em diferentes tipos de solo. Aquilo que eu dizia é que quando estávamos aqui a falar de que carbono acrescentar a um composto para o composto ser equilibrado. O nosso composto, aquilo que eu dizia era que o nosso composto está com umidade a mais e com azoto a mais. E isso nota-se porque vocês daí não sentem, mas ele tem um cheiro completamente diferente do outro. Vocês sentiram quando eu abri? Agora se calhar não sentem. Pois, vocês também não sentem. Mas este composto está com um bocadinho, não cheira mal, mas sente-se mais cheiro do que o outro. Isso mostra que ele está um bocadinho desequilibrado. Quer dizer que ele precisa de um bocadinho mais de carbono. É natural que o composto desequilibre em determinadas alturas. Para isso precisamos de acrescentar carbono. O carbono pode ser, por exemplo, palha, pode ser madeira. E alguém perguntava aqui se podia ser caruma. A caruma é um bocadinho ácida demais para o composto. Aquilo que estávamos a dizer, aquilo que desenvolvemos foi que não há muitas plantas que se desenvolvam bem no solo ácido de um pinhal, porque o pinhal tem um solo... Deixem-me passar aqui agora para mim. Deixem-me passar só aqui para... Sim? O solo do pinhal é ácido, porque a caruma é ácida, não é? Porque a resina do pinheiro é ácida. O que quer dizer que não há muitas plantas que se desenvolvam naturalmente no pinhal. Um dos nossos princípios na permacultura é tu antes de mais nada observas. E portanto tu vais ver como é que um pinhal se desenvolve no seu estado selvagem, não é? No seu estado silvestre, no fundo, natural. E aquilo que tu observas é que não há muitas plantas, não há muitas espécies que se desenvolvam espontâneas num pinhal. Uma das que se desenvolve muito bem, embora nós não aqui, porque o mirtilo não é uma planta que cresça aqui em Portugal assim, mas o mirtilo é por acaso uma planta que gosta muito de solos ácidos. Então, se tu tens um pinhal, uma coisa em que vale a pena tu apostares, se calhar, é em mirtilo, porque não é fácil plantar mirtilo em todo o lado, mas por acaso o mirtilo gosta muito de pinhal, do solo ácido do pinhal. Então, podes pensar, em vez de tentares mudar, o princípio é, em vez de tu tentares mudar completamente as condições que tu tens, adapta-te às condições que tu tens. Tu tens um pinhal, podes plantar mirtilos. Outra coisa são as camarinhas, e as camarinhas sim, são autóctones, é um fruto que não é muito conhecido, teve em vias de extinção. As camarinhas são ótimas, são umas bagas branquinhas, muito boas, que há muito na Mata Atlântica, que é pinhal, no Pinhal de Leiria há muito, em Óbidos, quando há muitos anos havia muito em estado selvagem e hoje em dia já não. A camarinha gosta muito de pinhal, gosta muito de solos ácidos, então são esses alguns frutos silvestres que gostam muito de pinhal porque gostam de solos ácidos, porque prosperam em solos ácidos. Tenho um mirtilo num vaso e deu fruto. Bem, sim, está mais ou menos explicado? Sim, penso que sim.
Teria que passar Então, a pergunta a quem colocou. sim, se tiverem mais Mas, perguntas, sim, nós segue. entretanto vamos andando ali para a mesa para começarmos a fazer a... E eu entretanto, esperem lá que eu estava a esquecer-me de levar as minhocas para o nosso vermicompostor. Nós também precisamos de levar aqui as nossas minhocas. Eu levo aqui uma mão cheia delas. Joana, Sim, diz-me. eu aproveito também para passar uma pergunta que já colocaram 2 vezes e também a minha, sendo que este mundo Força. das minhocas não é o meu mundo e não é em qualquer supermercado que, que se encontra minhocas no frasco para comprar. Sim. Onde é que nós podemos, quem estiver agora mesmo interessado de fazer a sua primeira experiência na varanda? Passem cá pela quinta. Nós temos em Lisboa, se me perguntares, quem em Lisboa é que tem minhocas? Eu assim muito de repente não te sei dizer. Talvez haja algumas hortas comunitárias que estejam a fazer vermicompostagem e que tenham. Talvez fazendo uma pesquisa vocês consigam descobrir algumas hortas comunitárias que o façam, que façam vermicompostagem e nesse caso terão algumas minhocas para dar. Sim, sim. Não Nós precisas de marcar. Nós tivemos um rapaz que agora infelizmente não me lembro do nome dele, que também era para ter feito um evento no festival puramente dedicado à questão das minhocas. Agora por questões pessoais ele teve que desistir. A todos que estão a acompanhar-nos, podemos, se quiserem deixar o e-mail, mas depois num comunicado privado aqui no chat, eu posso me informar e voltar a escrever-vos algumas das respostas que também possa receber dele. De resto, passo também a mensagem que a Joana já passou, que é uma questão de visitarem a quinta, para quem tem a possibilidade. Não é preciso marcar visita. Eu Exatamente. estava a ver Estão a alguém que perguntar perguntou aqui se como é que preciso é com marcar. a visita. Não é preciso marcar, para visitar só, não será uma visita guiada porque nós não temos gente disponível para fazer uma visita guiada destas todos os dias, mas nós estamos abertos de terça a sábado, das 10 às 7, basta aparecer. Ok. Está aí mais alguma pergunta antes de começarmos aqui a parte prática? Que eu veja não. E se houver depois, começa tu agora com a parte prática e depois Então no vamos a final isso. podemos voltar. Então, nós aqui, deixem-me só pôr os óculos, está muita sol aqui deste lado. Então, nós aqui, o que temos é uma miniaturinha, não é? Nós vamos fazer uma miniatura. Isto funciona com qualquer tamanho, desde que vocês tenham espaço na bancada da cozinha. Se tiverem mais espaço, como numa quintinha ou como numa hortinha pequenina, podem fazer com uma banheira, por exemplo, ou com uma caixa grande. O que é importante? Condições importantes. As minhocas não gostam de luz, não é? Elas não gostam de luz, por isso é que elas vão sempre esconder-se. Portanto, é importante que o recipiente que vocês usam seja opaco. Também é importante que esteja à sombra, porque elas não gostam de calor. Então é importante que esteja, se for numa varanda, à sombra, nem que seja com um chapelinho de sol. Ou então podem ter na vossa cozinha, numa zona fresca, não pode estar mesmo coladinho ao fogão, não é? Depois vão precisar de ter um borrifador para controlar o quê? A umidade, porque se estiver muito seco, vocês não conseguem ativar o vosso composto. Convém ter um borrifador para ver que está muito seco, dá umas borrifadelas, é o suficiente. Se estiver muito úmido, tenha ou com azoto a mais, o que é que vocês querem pôr? Carbono, um bocadinho de papel, um bocadinho de cartão, palha se tiverem, carbono, no fundo matéria seca e castanha. Agora, a técnica que nós vamos usar, que é a mais simples e mais acessível, porque é muito fácil arranjar estes recipientes, são 2 vasos, um tamanho acima do outro, que é uma coisa baratinha, muito fácil de encontrar e que encaixam sempre, ou quase sempre, vejam, confirmem, mas quase sempre encaixam o grande em cima do pequeno, sendo que vocês ficam com espaço nos dois. Escolham, podem furar o de baixo, mas aquilo que vocês vão fazer é, convém eles não terem muitos furos para serem vocês a escolher fazer os furos. E vocês vão furar o de cima mais, o de baixo menos. O nosso ainda nem sequer tem furo, mas o de baixo menos. O de baixo, aquilo que vai fazer é recolher o buraquinho do de baixo, o que vai fazer é recolher o churume. O churume é o líquido que sai das minhocas, que é excepcional. É um líquido cheio de nutrientes, de macro e micronutrientes, especialmente cheio de azoto, e que vocês depois podem misturar uma parte para 10 de água e dá um fertilizante natural ótimo. Portanto, guardem o churume. Nós, no nosso caso, ainda só temos os de cima furados, mas depois então podemos furar o de baixo
para ele escorrer o excesso de líquido. Agora o que é que vocês... Pode ter um prato em cima, que vocês querem que ele esteja tapado. E depois podem ter um prato em baixo para recolher o churume. Ele tem que estar tapado por cima. Com outro prato. Podem ter 2 pratos. Um em cima e um em baixo. Tem o prato para cima e o prato para baixo. Compram os 2 vasinhos com prato e pronto, tem uma tampa e um para recolher o churume. E eles conseguem respirar? Conseguem, conseguem pois. É uma pergunta que faz todo o sentido, eu compreendo. Porque eu vi que vocês estavam aí tipo, então e agora eu levo o fresquinho fechadinho? Elas têm oxigênio suficiente para se aguentarem durante 1 ou 2 dias. Nós já enviámos minhocas por correio e elas até 3 dias aguentam-se. A partir dos 3 dias já houve algumas que chegaram mortas. 2 dias estão ótimas. Então, agora o que é que vocês vão fazer? Reparem que nós vamos ter, no fundo, o mesmo princípio da banheira, só que nós na banheira tínhamos separado ao meio, tínhamos uma zona, naquele que estava mais composto, uma zona menos alimentada e outra mais alimentada. O que é que nós vamos fazer aqui? Vocês vão começar do básico, não é? Então vocês vão começar de baixo. Nós vamos usar aqui um bocadinho de terra só para fazer uma caminha para elas. Vocês continuam a ver-nos aí desse lado? Sim, está tudo ótimo. Pronto. Nós vamos usar só um bocadinho de terra que vai ser a nossa caminha. Vamos só fazer uma caminha no fundo do balde de baixo. E agora vamos pôr as nossas minhocas, não é? Nós agarramos ali numa mão cheia de minhocas, que já tem o humus praticamente feito, e vamos pôr aqui em baixo. E vamos alimentar um bocadinho primeiro, as de baixo. Nós vamos alimentá-las de qualquer maneira. Então nós temos ali o nosso balde da loja, que é o balde dos restos orgânicos. No nosso caso, o que é que nós temos? Temos kale. Vamos cortar kale. É importante, se vocês querem que o composto se faça rapidamente, que vocês cortem em bocadinhos do tamanho de dados. Não precisa de ser assim nariz de santo. Se for um bocadinho maior, tudo bem na mesma. Quanto mais pequenito, não precisam estar ali a cortar, a escortanhar muito cortadinho. Mas quanto mais pequenino, mais rápido elas vão transformar em uns. Pronto, nós vamos só partir assim mais ou menos. E vamos alimentar aqui as minhocas de baixo. Porque é por baixo, antes de mais nada, que nós estamos a pô-las, não é? Vamos partir assim em bocadinhos. O que é que nós temos aqui mais? Temos caroços de maçã, ótimo. Café elas adoram. As borras. Não é o café fresco. As borras, se bem que se lhes deres café fresco, eu não sei se elas se chateiam. Mas é muito único. As borras, elas adoram borras de café. Então vamos pôr aqui. Poderiam comer só uma coisa, por exemplo, só café? Eu acho que podem, nunca experimentei, para te dizer a verdade, nunca experimentei, mas eu acho que talvez sim. Eu acho que elas beneficiam de ter alguma variedade. Eu acho que pode ser interessante e podem manter manter a atividade assim mais equilibrada se tiverem variedade. Eu acho que sim. Mas nós nunca experimentámos fazer um composto só de uma coisa, só de café. É uma experiência que vocês podem fazer depois, porque em menos de um mês vocês vão ter muitas minhocas. Só aqui vocês vão ter mesmo muitas minhocas. Portanto, vocês podem depois fazer as experiências e fazer diferentes recipientes onde vão fazendo as vossas experiências. Olha, e com café, desculpa, por exemplo, uma pessoa amiga que tenha um café, um estabelecimento, podemos pedir essas borras de café e... Isso mesmo. Vais ao café, ao fim do dia trazes as borras de café e metes no teu vermicompostor. Adoram. Agora, Joana? o que é que nós vamos pôr para equilibrar isto? Joana? Nós. Sim? Há aqui outra pergunta ainda relacionada Diz. com café. Se for o filtro logo também para o vaso, há algum problema com os filtros do café? Os filtros do café vocês têm de ter cuidado porque alguns têm plástico e aí eles não se vão desfazer. Se forem aqueles filtros mais castanhos que são só papel realmente, perfeitamente. Aquilo que eu especificamente notei é que alguns filtros, porque eu fiz a experiência também, alguns filtros de café parecem ter um revestimento com microplástico que não se desfaz. Ou seja, alguns filtros desfazem-se, outros não. Idealmente, eu acho que o melhor será vocês experimentarem com poucos filtros. Abusem do café, não abusem dos filtros, especialmente até perceberem se eles se desfazem ou não. Mas eu suponho, supostamente, quer dizer, se estão a vender um produto como filtro de café que vamos estar a jorrar água a ferver para cima daquilo, devia pelo menos nos pacotes estar a informação de qual é que é a composição, porque eu lembro de alguns que diziam realmente que era exclusivamente papel
E há outros que eu não me lembro se alguma vez, se há lá a indicação que contém X% de plástico, então pelo menos Eu eu não sei se pessoalmente eles preferia dirão. ver por aí. Eu prestaria atenção a isso, e se não disserem nada, e se vocês usarem uma marca de que gostam, eu não abusaria dos filtros a princípio para tentar perceber como é que eles se degradam. Porque aquilo que eu reparei é que há alguns filtros que não se degradam bem, que ficam muito tempo, e se eles demorarem 3, 4 semanas, 1 mês e meio a degradar-se, epá, vocês sabem que não é bom usarem aqueles filtros. Lembrei-me de outra coisa. O churume vai sair por aqui, o nosso ainda não tem um buraquinho, mas o churume, vocês vão fazer um furo no de baixo e à medida que ele vai acumulando a umidade no fundo, vocês vão recolhê-lo num pratinho, assim. E depois vão passá-lo para uma garrafinha e vão juntá-lo todo muito bem juntinho, porque depois é o melhor fertilizante que vocês, é mais concentrado do que o humus que vocês retiram do vosso composto. Portanto, é de aproveitar, sim. Olha, e não tem cheiro? Mas acho que sei a resposta. Idealmente, não. E Se nem tudo, mosquitos, nem nada, se tudo estiver a correr bem, não. Se tiver cheiro, se começar a cheirar muito mal, está desequilibrado. Vocês já sabem que vão ter de acrescentar carbono, vão ter de acrescentar papel ou cartão. Tem mosquitos, está desequilibrado. Como é que se equilibra? Carbono. Deixa secar, baixa a umidade, baixa o nível de umidade e acrescenta carbono. O princípio é sempre esse, é se tens bichinhos indesejáveis, mosquitos, por bons que eles sejam, os bichinhos de conta, por exemplo, são ótimos, mas mostram-te que que estás ali com azoto a mais e com umidade a mais. Aí tu equilibras, mas está tudo bem desequilibrar uns dias, só te está a dar o sinal que tu podes equilibrá-lo. E o churume dilui-se depois em água para... 1 para 10. Uma para parte de 10. churume para 10 partes de água. Convém estar sempre a tirar o churume ou convém estar sempre, não é? Sim, se estiver muito molhado em baixo, sim, convém estar a ir passando para uma garrafinha. Tens uma garrafinha de plástico e vais passando para uma garrafinha de plástico e vais guardando. Vou guardando, mas não Numa é preciso garrafinha. frigorífico nem nada. Guardar. Não, numa zona escura. Uma zona escura. Tá bem. Os nutrientes são quase todos fotossensíveis, o que quer dizer que eles não gostam de luz. Ok, tá bem. Quanto mais tu preservares os nutrientes da luz, melhor. O churume é o xixi ou as fezes? É aquilo que se chama o xixi das minhocas, sim senhor. No fundo é a água que sai do teu composto. São todos os líquidos que saem do composto de minhocas. E essa água diluída com isso depois pode-se dar todos os dias? Ou como que é? Não. Cuidado com todos os dias e com as plantas. Há plantas que se calhar, por exemplo, se estiver na frutificação, vai precisar de mais azoto, por exemplo. E aí sim, tu podes dar-lhe mais churume. Se calhar no princípio, se deres todos os dias, podes ter excesso de azoto, excesso de nutrientes. E aí também vai desequilibrar, tal como nós. Se nós comermos, por exemplo, muitos hidratos de carbono, se calhar também começamos a ter problemas. E é a mesma coisa com as plantas. Também tens 3 macronutrientes, o azoto, o potássio e o fósforo, e eles têm de estar equilibrados consoante a fase em questão. E é borrifar ou é regar? Ou regar ou borrifar. Como dependendo da planta e das necessidades dela. E aí vocês também vão observando. Então, Como uma é? vez por semana, por exemplo? Uma vez por semana é bom. Às tantas, chega uma altura em que ela está com mais necessidade de nutrientes, dá para dar dia sim, dia não. Na boa. Sim. Vocês depois também vão vendo. Há sinais, não é? De que tem excesso de nutrientes. Piolho é um sinal de excesso de nutrientes. Se aparecerem os piolhos nas plantas, é sinal de excesso de nutrientes. Esse tipo de pragas normalmente aparece quando há nutrientes a mais para comer. E aí eles aparecem. É como tudo. É nutriente a mais na planta ou no sol? Na planta. Na planta. Normalmente aparece na planta. Porque a planta sintetiza. A planta vai sintetizar o azoto. Nós, se produzir muito, nós podemos chegar ao quintal e pôr lá as... Podem. minhocas? Mas aquilo que vos vai acontecer é que vocês vão tornar-se acumuladores de minhocas, como nós nos tornamos. Ou seja, nós agora temos alguma dificuldade em agarrar nas minhocas e deitá-las fora. O que é que nós fizemos? Fomos buscar outra banheira para começar o processo. Ok, está bem. Porque depois vais ter dificuldade, vais vê-las a... Se tivermos lá um zoo completo... Pois, temos que deixas de fazer ter espaço e vai ser como o kefir. Alguém faz kefir. Sim, Já alguém fez kefir. E depois uma pessoa tem dificuldade em deitar o kefir Pois, fora, não é? E depois sim. quer é dar aos amigos. E vai ser isso que vos vai acontecer. Vocês vão estar a dar minhocas aos amigos, porque também têm dificuldade em deitá-las assim.
Agora, pô-las na vossa horta, nos vossos vasinhos, à vontade, isso sim. E não tem vantagens em pô-las na terra, por exemplo, criar canais. Tem, oxigenar, claro que tipo sim. O girassol faz. Exatamente, tem sim senhor, oxigenar, dar nutrientes, exatamente. Pode-se indicar que essa pergunta foi dos canais? A pergunta dos canais, vocês ouviram a pergunta? Pois, e agora mesmo pedir que repetisses muito rapidamente as perguntas que são colocadas, porque não todas ouvem-se como deve de ser. Certo. As perguntas que foram colocadas até agora foi se podíamos atirar as minhocas para o solo. E eu estava a dizer que sim, que podem atirar, mas que nós vamos começar a ter dificuldade em atirá-las para o solo, não é? Porque vamos tornar-nos acumuladores de minhocas e depois queremos é dar aos amigos e guardar e criar mais recipientes novos. Mas, efetivamente, elas fazem muito bem. Se vocês tiverem uma horta ou um canteiro, elas são ótimas porque vão oxigenar a terra, vão tornar a terra mais fofa e mais maleável e, para além disso, vão, no fundo, fertilizar a terra, não é? Elas são ótimas para fertilizar a terra, portanto, super benéficas para a terra. Mas outra pergunta. Claro. Em relação, Sim. porque quando falar de uma horta é uma coisa, mas se tiveres vasos em casa ou na varanda, por Sim. mais pequenos que sejam, não há nenhuma incompatibilidade, digamos, entre as minhocas e as plantas? Nenhuma. Entre as minhocas e as plantas, nenhuma. Há um problema só, que é se tu vais pôr uma mão cheia de minhocas, a pergunta aqui era se há alguma incompatibilidade entre as minhocas e as plantas. Entre as minhocas e as plantas não há nenhum problema, as minhocas não comem, não te vão comer as plantas. Isso são outro tipo de larvas ou outro tipo de lagartas. As minhocas não te fazem mal nenhum a nenhuma planta, que nós tenhamos notado. Penso mais a nível das raízes, obviamente, não é? Não fazem mal nenhum. Qual é que é o problema? O problema é que se tu agarras assim numa mão cheia de minhocas e depois na terra, lá está, pode estar a desequilibrar a terra, pode estar a desequilibrar o solo, especialmente se for num vasinho pequenino. Pode estar a dar-lhe excesso de nutrientes, mais uma vez, porque estás a pôr um composto. No fundo, quando tu estás a deitar as minhocas, estás a deitar composto já feito, que está super, super rico em azoto. E aí sim, tu podes estar a desequilibrar um bocadinho o solo. Então tens de ter cuidado com a quantidade de humus direto, fresco que pões no teu solo. É só isso. Em relação às minhocas não há problema nenhum. Ok, e depois ainda havia outra pergunta, não sei se querias repetir. Não é para farem, em pôr vegetais Em fertilizar. Não, elas depois vão buscar. Elas fogem, essa é que é a questão, é que elas vão fugir para onde tiverem mais nutrientes. Ok, tá bem. E isso vem a parte seguinte do processo. Mas antes diz-me, tu tinhas aí uma pergunta, Patrick. Não, é que estavas a repetir as perguntas que tinham sido colocadas, mas eu acho que entretanto já repetiste todas. Sim, agora a última pergunta era se precisávamos de alimentar depois delas estarem no solo. Não, depois delas estarem no solo elas vão encontrar os nutrientes delas. Pois, mas a pergunta, o que eu estou a imaginar, quando diz elas fogem, eu estou a imaginá-las que acabaram-se aqui os nutrientes neste vaso, eu vou saltar do vaso lá para fora? Isso mesmo. Do sétimo Vou andar? mostrar onde é que elas fogem. Olha, por acaso isso acontece, hein? Elas desaparecem e nós não percebemos para onde. Okay. Se nós deixarmos de as alimentar aqui, elas realmente desaparecem e nós não sabemos para onde. E muitas vezes elas encontram o caminho delas para os nutrientes, para o solo mais rico. Se elas morrem ou se a população diminui, que também é possível, ou se elas fazem assim uma grande viagem, para te dizer a verdade não sei, mas aquilo que nós sabemos é que elas migram daqui para aqui. Então o que é que nós vamos fazer a seguir? Nós temos aqui papel, o nosso papel de fruta, pronto, isto é só para exemplo. Nós vamos acrescentar aqui um bocadinho de carbono àquilo que estamos a criar aqui, não é? Porque temos aqui um bocadinho de terra, um bocadinho de substrato, um bocadinho de plantas e estamos a pôr aqui um bocadinho de papel. Nós, porque vocês aí em casa provavelmente terão mais facilidade em encontrar papel, restos de papel, do que palha. Nós aqui usamos palha, porque compramos assim palha aos fardos e, portanto, é isso que usamos mais. Mas pronto, nós agora aqui estamos a usar papel, só para um exemplo. Agora o que é que acontece? Elas estão aqui e vão começar a trabalhar aquilo que está no de baixo. E vocês vão deixá-las estar aqui. Vocês vão pôr o vaso de cima, que vai encaixar no de baixo, que está furadinho, está aqui todo furadinho. Não precisam de muitos buracos, nem de buracos muito grandes. Vocês vão pôr o vaso por cima e agora vocês vão começar a alimentar aqui em cima. O que é que vai acontecer? Exatamente. Quando elas já tiverem composto toda a matéria orgânica que está em baixo, vocês têm aqui um humus perfeito e aqui elas vão fugir para onde há mais nutrientes, para onde há mais comida. Então vocês vão reiniciar o processo aqui. Vão pôr aqui um bocadinho de terra no fundo só
só para criar uma camadinha. Não precisam de pôr, na verdade não precisam de pôr. Nós fomos já, agora quando chegamos a casa para fazer esse processo todo, até ao fim. Exatamente. Vocês agora, se não tiverem vasos e se não tiverem tempo de criar vasos, metam-nas só numa caixinha, deem-lhes comida, restinhos de comida e depois quando tiverem tempo de comprar os vasos, logo iniciam esse processo. Mas é isso mesmo, vocês vão fazer exatamente aquilo que eu fiz aqui, não é? Que é criar a caixinha delas por baixo e depois vocês vão começar no andar de cima e vão alimentar o andar de cima. Já pôs as minhocas? Eu não vou pôr as minhocas estão abaixo. Em cima não ponho. Elas agora vão migrar para o andar de cima. Quando o andar de baixo tiver de composto, e aí vocês têm o vosso composto, não é? Que no fundo aí vai ser um composto realmente, e vocês podem, atenção que vocês não convém usá-lo sozinho para as plantas. Vocês vão misturar com o substrato. Vão comprar um substrato ou arranjar um substrato, arranjar uma terra e vão misturar porque isto é fertilizante puro. No fundo aquilo que vocês têm aqui no andar de baixo, e vocês sabem que ele está feito quando as minhocas tiverem quase desaparecido do andar de baixo e já passaram para o de cima, quer dizer que elas já decompuseram tudo. Está perfeitamente decomposto. Quanto tempo demora? 2 semanas. Em 2 semanas vocês têm o andar de baixo, claro que depende da quantidade de minhocas e da quantidade e do tamanho do recipiente. Aquilo que vai acontecer é que vocês devagarinho vão ter cada vez mais minhocas, porque as minhocas reproduzem-se muito depressa. Então vocês vão ter cada vez mais minhocas que vão começar a trabalhar o vosso composto cada vez mais depressa. E portanto, lá está a ideia de uma pessoa se tornar acumuladora de minhocas. Depois o que é que acontece? Já tens bué de minhocas. E depois queres é abrir outro recipiente para fazer mais minhocas. E pronto. E começam assim. No vosso caso, que tem aquelas banheiras enormes, como é que fazem? Ou seja, aqui é simples de perceber, pronto, este acabou, troca. Então e ali, como é que... Ali nós temos, vocês repararam que nós tínhamos uma das banheiras divididas? Aqui ali nós temos um dos lados divididos, vamos acrescentando ao outro lado, elas migram para o outro lado e nós já sabemos que ali o composto está feito, retira, volta a fazer. Começa no sítio que está vazio e elas vão migrar outra vez para o sítio onde há mais nutrientes. Essa divisão não é obrigatória, ou seja, se eu tivesse... Não precisas ter uma barreira física. Não, mas eu digo, ou seja, esse migrar das minhocas de uma para a outra não é obrigatório, ou seja, eu posso ter uma banheira repleta Podes. de comida e depois vou retirando o muscular para claro, com minhocas atrás. Exatamente. Mas não Exatamente. Exatamente. Joana? Depois vai ter de ir acrescentando, sim. Aqui estão a perguntar como é que nós fazemos na nossa banheira para criar esta divisão que nós aqui estamos a fazer com vasos. Como é que nós fazemos nas nossas banheiras grandes? Nós criamos uma divisão a meio da banheira com uns azulejos e vamos recriando este processo, mas numa banheira grande. De um dos lados vamos pondo mais matéria orgânica. Quando elas já decompuseram toda a matéria orgânica de um lado, elas vão migrar para a parte que tem mais nutrientes e nós vamos retirar a parte que está decomposta e temos o nosso fertilizante. E depois perguntaram se era obrigatório criar essa divisão ou se podíamos só ir retirando o composto à medida que ele está pronto e ir ali acrescentando alimento. E podemos fazer isso também. Vamos é perder algumas minhocas que vão para a terra. E está tudo bem na mesma. Ok, obrigado. Leva mais que os 15 dias. Vocês viram a quantidade de minhocas que nós tínhamos? Tudo depende da quantidade. O nosso, 2, 3 semanas, nós temos uma banheira a fazer composto. Não é assim, tipo, temos uma banheira cheia de comida e de repente em 2 semanas está uma banheira cheia de composto. Não é assim linear. Depende de muita coisa. Mas para nós é um processo um bocadinho mais orgânico, ou seja, nós vamos acrescentando comida todos os dias, ou de 2 em 2 dias, ou pelo menos uma vez por semana, e nós reparamos logo, uma vez por semana nós temos de as ir alimentar muito bem, porque senão nós notamos que a população baixa. Elas vão à procura de mais nutrientes. Vocês aqui em terra liberta, como é que espalham? Espalham pela terra? Ou... Nós temos fertilizante que usamos, por exemplo, para fazer sementeiras. Como é que nós usamos o nosso composto? Ou misturamos com substrato e usamos para fazer sementeiras, ou usamos para criar camas altas novas, camas de permacultura altas, misturamos com a terra, integramos na terra. Sim. E aí temos de estar preocupados que de 2 em 2 semanas ou podemos deixar isso? Aqui, Pensar aqui, 2 semanas? aqui todos os dias.
Todos os dias temos que ir pôr Os restos do... na parte de cima. Exatamente. Aqui todos os dias, porque é pequenino. Ou seja, como é pequenino... Mas eles estão em baixo. Então, mas aquilo que vai acontecer é que se vocês não lhes derem alimento suficiente em cima, se elas não tiverem nada para comer, e se forem muitas, elas vão-se embora, ou morrem ou vão-se embora. Então temos que alimentar isso todos os dias. Todos os dias vocês vão pondo aqui uns restinhos, nem que seja, como é pequenino, neste caso, como é uma coisa pequenina, vocês todos os dias vão espreitando e põem o caroço da maçã, as cascas da batata, as cascas da cenoura. Estás a ver? Todos os dias vocês nos prestam atenção. Ou seja, isso vai desaparecendo então, ou vai ficando mais pequeno, depois eu estou a ouvir isto assim. Exatamente. Por isso é que vocês têm de ver de acordo com as vossas necessidades. No nosso caso, nós estamos a fazer uma miniatura só para vocês, para o efeito de observação, para vocês verem como é que funciona. Mas isto há vasos, pode ser um vaso, o de baixo deste tamanho e o de cima deste. Se vocês têm lugar na vossa varanda ou na vossa bancada, escolham coisas um bocadinho maiores. Se vocês fazem sopa todos os dias, bom, é isso, depende do no fundo dos vossos restos orgânicos. E quando tiramos o de baixo está descomposto, o de cima está com as minhocas. Como é que vocês fazem? Não sei. Trocam. Trocamos, ok, vamos trocando e vamos fazer a mesma Ouviram coisa. esta parte? Quando vocês... Não, a pergunta não. A pergunta era, como é que fazemos quando o de baixo já está pronto? Quando o de baixo já está pronto, como é que nós fazemos? Trocamos. Reservamos o nosso fertilizante que está pronto aqui, as minhocas que estão por cima e que no fundo já estão em processo de decomposição, passam para baixo. E nós recomeçamos o processo alimentando o de cima. Mas há uma pergunta que eu tenho em relação aos furos, porque ou tu despejas um vaso para o outro, ou tu despejas um vaso para o outro, certo? Mas simplesmente trocar os vasos não funciona porque o de baixo tem só aquele furinho para sair o líquido e o de cima... Tu despejas o de baixo, que só tem o furinho para largar o churume, sim. O de baixo tu vais usar, vais reservar porque vai ser o teu fertilizante já posto. Sim, exatamente, exatamente, mas o de cima e depois o que tu tens em cima, que é para onde elas já migraram e onde estão a começar a trabalhar, vai para o de baixo. Ok, sim, exatamente. É que ficou um pouco a impressão que era simplesmente... Exatamente, ok, tá, então é claro. À medida que elas vão decompondo a comida, o volume também vai reduzindo. Foi uma das perguntas que estava aqui. O volume também vai reduzindo, ou seja, tu deixas de ter um caroço e passas a ter aquilo que te parece um terrão, um bocado de terra. E eu tenho aqui outra pergunta. Sim? Aliás, agora entretanto apareceram uns quantos. Bem, a primeira pergunta outra vez, que estava relacionado com o papel branco por causa da questão do cloro. Sim. E se o papel branco por causa do cloro. Fruta é diferente do papel branco normal? É a primeira o papel pergunta. de fruta é levemente encerado. Eu acho que depende da quantidade de cera às tantas. Nós usamos papel de fruta na boa no nosso vermicompostor e não há problema nenhum. Mas lá está, é uma questão de equilíbrio. E depois quando tu tens um vermicompostor, tu vais-te tornando mais sensível ao equilíbrio do teu vermicompostor. Okay. Outra pessoa, o do pão, exatamente, aquele castanho, não é? Sim, exatamente, de papel. Mas está escrito uma coisa aí. Desde que não se abuse. Aí é muito mais intuitivo do que parece. Mas havia aqui mais umas perguntas. Alguém perguntava, posso usar só um vaso, não era? Assim, Alguém perguntava isso. Estás a ler agora? Eu vou lendo, quando estou a olhar para vocês eu leio, apanho algumas perguntas. Alguém perguntava se podia usar só um vaso. Claro que podes usar só um vaso, vai dificultar-te o processo de aproveitar as minhocas quando o teu composto já está feito. Nós aqui o que estamos a fazer, no fundo, é uma separação artificial que faz com que as minhocas, quando já temos o nosso fertilizante pronto, o nosso composto está prontinho, elas foram todas para o outro lado. E então nós podemos recomeçar o processo aproveitando o máximo de minhocas. Alguém perguntava também se já tem um compostor, se tem um compostor em casa, se pode começar a fazer se pode transformá-lo no fundo num vermicompostor. Acho que foi a Catarina, não é isso? Sim, parece que sim. O vermicompostor normalmente é demasiado grande e demasiado aberto para tu conseguires guardar as minhoquinhas todas.
Se queres transformá-lo num vermicompostor, aquilo que nós sugerimos é que o transformes, é que te concentres em transformá-lo só em vermicompostor mesmo. E aí tu vais ter um bocadinho mais de dificuldade porque ele é completo em altura. Mas podes fazê-lo, podes ir retirando da parte de baixo o humus que já está pronto e tu vais acrescentando em cima. Um vermicompostor é mais delicado, exige um equilíbrio mais delicado do que uma compostagem de jardim, que vai ser ramos e folhas, é um bocadinho mais delicado, mas pode ser feito, claro. Esta é só uma solução doméstica, muito simples e que ocupa muito pouco espaço. Se tiverem um compostor, comecem do princípio e lancem-se a isso. E não há pergunta em relação à casca de banana, maracujá, abacate? Casca de banana na boa, casca de maracujá à vontade. Ok. E sim, e são as perguntas que temos por aqui. Aqui Sim, temos mais uma pergunta. Eu gostava de replicar isto numa urbanização. Sim. Nós somos da direção de uma associação de moradores. Sim. E gostava de replicar isto de ruas. Há alguma solução tipo um bocadinho mais industrial que não seja tão... Arranjem uma banheira. A nossa experiência é a banheira funciona perfeitamente. E porquê? Porque tu tens o ralo que torna... Primeiro, é muito fácil fazeres a divisão na banheira. Criar uma estrutura para uma banheira é simplicíssimo. Tens o ralo que é perfeito para recolher o churume. Que é como nós recolhemos ali. Nós temos o ralozinho que está ligado a um balde. E é ali que nós recolhemos o nosso churume. A nossa solução, aquilo que nós sugerimos, numa horta comunitária, por exemplo, arranjem uma banheira velha e façam numa banheira. Até agora é a solução mais simples e mais barata que nós encontramos. Não conseguindo arranjar a comprar uma banheira, né? Dizia que sempre reutilização de uma banheira. Por acaso, de vez em quando há banheiras... Arranja-se muitas vezes. Mas, por exemplo, se não houvesse, hipótese de fazer em madeira, tipo um caixote de madeira, é possível? Ou elas vão começar a... Não, aquilo que vai acontecer no caixote de madeira, e nós tivemos ali, a experiência num caixote de madeira é que a madeira começa a apodrecer. E, portanto, não te dura tanto tempo. Uma boa solução seria, se for uma coisa que tu tenhas de comprar, por exemplo, vocês estão a ver os metros cúbicos de água, aqueles metros cúbicos de água, que são um cubo grande para a água, ali temos um metro cúbico de água pode ser uma boa solução, porque normalmente até tem torneirinha, até tem uma torneirinha em baixo, portanto pode ser uma boa solução para retirar o churume. Outra coisa... Tens de o cortar a meio. Cortar como se fosse uma banheira, tens de o cortar de maneira a ser fácil aceder. É uma solução. Para nós, os metros cúbicos são tão preciosos para guardar água que nós pensamos, para cortar um metro cúbico, se for um metro cúbico que esteja estragado, um barril às tantas também pode funcionar. Se for daqueles barris que são fechados dos dois lados, e que às vezes até tem uma torneirinha também, às tantas cortar por cima. Mas nós não temos experiência para te dizer a verdade, não te sei dizer como é que correria a experiência. Nós temos experiência de madeira, que apodreceu, e que nós acabamos por desmontar, e temos a experiência das banheiras, que tem sido aquilo que usamos sempre. Em princípio, aquilo com que tu tens de ter cuidado tem de ser opaco, ou é preferível que seja opaco, porque elas gostam de escuro, tem de estar à sombra, tem de ser fresco e tens de controlar a umidade e estar sempre a alimentar. Isso é o mais importante. E pode-se pôr, por exemplo, ramo, e estou a pensar isto, por exemplo, os jardineiros dos jardins podem usar para pôr ramos... Atenção que se for verdes... relvas, se for verdes, não são castanhos, não é carbono. Tem muito azoto. Aí tem mais azoto do que tu queres. No fundo... Vou ter que depois equilibrar com carbono. Exatamente. Porquê é que tu queres papel e palha? Porque no fundo tens matéria castanha. É o carbono que está seco. Secos sim, secos na boa. Podem cortar a relva, deixar a secar. E depois pôr... Nós não usamos muito, não temos muita experiência com relva. Eu não te sei dizer como é que funciona com relva, para te dizer a verdade, nós não temos experiência nenhuma com relva. Sabemos que, por exemplo, folhas de carvalho, na boa, podes usar folhas de carvalho na boa. Estamos aqui, deste lado, estamos a falar no que é que seriam boas soluções para, por exemplo, hortas urbanas, ou para hortas comunitárias, não é? Para uma experiência comunitária de compostagem. Por exemplo, a relva, se podíamos usar relva ou folhas frescas. Tudo o que é fresco, em princípio, não te vai dar a mesma quantidade de carbono que os secos. Convém optar sempre para equilibrar um composto que é muito rico em azoto, não é? Porque tem muita comida fresca, convém equilibrar com coisas secas. Flores de bougainville é uma boa pergunta, porque elas parecem secas, não é? Mas elas, não sei como é que é o equilíbrio das folhas de bougainville.
Eu não abusaria, mas elas realmente têm um aspecto muito seco, apesar de serem muito cor de rosinhas e de terem muita cor, têm um aspecto seco. Não faço ideia. Por exemplo, nesse programa disse, se apanhares ervas e as deixares a secar, Isso. são secas, contam como secas. Isso mesmo. Eu deixaria secar. Nós aqui, como nós usamos muito palha, ou usamos para equilibrar coisas que já estão secas, no fundo, que já caíram no solo e já estão naturalmente secas, a nossa experiência é mais com uma coisa mais, pronto, que já ocorreu. Não temos muito essa experiência de deixar secar para acrescentar. Mas eu acho que sim, acho que é o que fará sentido. Mesmo com relva, embora nós não tenhamos experiência, eu deixaria secar, sim. Não pode ser se usarem adubo, mas usam. Se for escalracho, que é aquela relva mais grossa, em princípio podem não. Se for aquela relva muito fininha, provavelmente usam herbicidas e provavelmente. Se for escalracho, não. E a maior parte do pessoal que trata de relvados faz uma mistura de escalracho e da outra é relva mais fininha. Mas cuidado com o escalracho, porque o escalracho agarra-se e espalha-se por todo lado, é uma praga. É muito fixe para uma zona que vocês realmente querem só relva, mas muito cuidado com os escalracho, porque ele vai espalhar-se. Nós aqui preferimos sempre prado. Para criar assim uma zona bonita de cobertura, nós preferimos sempre um prado mais silvestre, com os trevos, com hortelã, com plantas assim mais silvestres. Achamos que é sempre mais equilibrado e dá coisas mais interessantes ao solo. No fundo, dá coisas mais interessantes. Joana, ainda há aqui uma pergunta, outra vez relacionada aos furos, se conseguias ler, ou queres que eu te leia? Quero que me leias, essa não li. A pergunta, o Rómulo, os buracos não podem ser iguais em ambos os baldes, para ambos funcionarem como topo e em baixo, para ir trocando? O problema dos baldes de tamanho igual é que normalmente eles não são, eles encaixam um no outro, baldes de tamanho igual. Vasos que têm o mesmo tamanho, um vai ficar encaixado por dentro do outro. Por isso é que nós usamos dois tamanhos diferentes. Este é mais pequeno, se calhar o Rómulo não viu logo no princípio. Este é mais pequeno e este é o tamanho acima. Porquê? Porque quando tu pões o tamanho acima, ele não cai para dentro do de baixo. Se forem do mesmo tamanho, eles vão encaixar um dentro do outro, não consegues empilhá-los. E isso responde também à pergunta, isso responde no final de contas à pergunta que ele coloca, nomeadamente que em cima vais ter os buracos grandes e em baixo vais ter o buraco pequeno só para tirar o churume. Isso. Sim. Os buracos grandes é para dar um bom espaço para as minhocas passarem para o de cima. Mas podem brincar com os buracos também e com os vasos e com o tamanho dos vasos. Depois aquilo que vos vai acontecer é que vocês começam por um vermicompostor deste tamanho. Em 2 meses vocês já compraram vasos do dobro do tamanho e depois dão por vocês e já compraram foi uma caixa grande. E isto é só o início. Isto é só uma brincadeira para começar, porque depois, se vocês se comprometerem com as vossas minhocas, isto vai crescer. Eu só queria chamar a atenção que estamos a chegar agora à hora. Eu não sei se ainda tens mais alguma coisa a acrescentar à explicação que fizeste até agora. Eu acho que não. Depois vocês, pronto, já perceberam ir alimentando, já perceberam o processo de trocar. Atenção, a parte de cima tapada, convém estar tapada, mais por uma questão de cheiro e de manter o nível de umidade. Mantenham um borrifadorzinho para irem controlando a umidade, é só manter o borrifadorzinho ao lado. Não se esqueçam das vossas minhocas, senão elas não se reproduzem e não vos fazem composto. Zona fresca, zona escura, manter a umidade, sombra, e eu acho que é isso. Só tenho uma pergunta. Nós fomos de férias, o que é que fazemos? Têm de fazer como as pessoas que têm gatos, têm de pedir a alguém para ir cuidar das vossas minhocas. Têm de pedir a alguém que vá lá de 3 em 3 dias cuidar das minhocas. Ou é para levar para as férias, não é? Ou levar para as férias, podem fazer. Pimentos, por exemplo, essa coisa, isso não dá para pôr. Podem pôr pimentos. Não é picante. Mesmo as malaguetas? Não, malaguetas não, os verdes e vermelhos. Podem usar pimentos. Mesmo as sementes. Aquilo que vos vai acontecer é quando vocês começam a já ter a coisa muito bem composta e muito bem alimentada, vocês vão meter as sementes do tomate e vai-vos nascer um tomateiro.
ou vão meter as sementes da abóbora e vai-vos nascer uma abóbora. E vocês depois tiram a abóbora. Especialmente os tomateiros e as abóboras adoram composto, adoram vermicomposto. Não há nada que cresça tanto na nossa vermicompostagem como as abóboras e os tomates. Adoram, porque precisam de muitos nutrientes. São plantas que exigem muitos nutrientes, então elas adoram. Força! Adorei. Obrigada. Beijinho, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Até já. Então, Joana, olha, eu ainda... Últimas perguntas aí desse lado. Sim, de momento não, estão a agradecer e estão a dizer aquilo que eu também diria, que gostamos muito da visita guiada e da explicação. Pessoalmente também é absolutamente a primeira vez, apesar de estar há meses e meses para me dedicar ao assunto. Olha, aproveitei para o festival que nós organizamos para aprender isto. Não, foi muito boa a apresentação, foi muito simpática. Fiquei também contente de termos ainda uma quantidade significativa de participantes. O que nós vamos fazer, para além das pessoas agora, quer dizer, as pessoas já sabem que podem visitar-vos e recolher algumas minhocas, passo a mensagem também a todos os participantes que eu vou tentar entrar em contacto também com as outras pessoas que nós conhecemos e que teriam participado no festival e não vão fazer, infelizmente. Se sabem de outros locais, dependendo de onde é que as pessoas moram, se calhar convém, pronto, dependendo da geografia, será um ou outro local mais conveniente. De resto, eu quase que diria, podemos repetir isto um dia, se houver uma sessão daqui a umas semanas ou meses, outra vez, mais dedicada só mesmo às minhocas. Agora, pessoalmente, quem partilha agora muitas fotografias dos gatos e dos cães, existe algum blog de fãs de minhocas ou fórum onde as pessoas vão perguntando ou reportando como é que as experiências pessoais vão acontecendo? Sabes de alguma coisa? Olha, eu não sei de nada, mas eu acho que tu tens aí uma ideia ótima. Eu acho que começaste aí uma boa ideia. Se não há, eu acho que está na hora de alguém criar, nem que seja um hashtag. Sem dúvida, sim. Eu acho que sim. Porque acho que está na hora de começar. sim. Perguntava quem tem gatos e cães e partilha, e se há algum fórum sobre minhocas, algum sítio para partilhar ideias sobre minhocas. Tu sabes se há? Não, eu sei que há uma amiga minha que fazia e também dizia que isto das minhocas que é uma coisa. Eu não conheço, mas imagino que haja. Cria-se uma rede. Sem dúvida que cuidadores de minhocas ligam-se uns aos outros pelo seu amor pelas minhocas. Quando alguém vai de férias deixa a rede das minhocas. Exatamente. Tem um amigo que também adora minhocas e que vem cuidar das suas minhocas. Sem dúvida. Portanto, se não há, eu acho que está na hora de alguém criar. Então fica a proposta. Uma coisa, porque eu penso que uma coisa é encontrar páginas em diferentes idiomas, mas coisas que estão lá longe e não se conhece as pessoas. Eu, sabendo que há pessoas aqui no bairro, na cidade ou nas redondezas que têm a mesma experiência, claro, não uma ou duas vezes por ano haver aquele encontro das minhocas realmente para trocar ideias e enquanto não se encontra fisicamente, já que temos esse interesse, claro. Ou vamos passar... Procurem as hortas urbanas mais próximo de vocês, procurem as hortas comunitárias, procurem projetos que estejam a fazer hortinhas no vosso bairro ou no bairro ao lado, e se não têm vermicompostor, proponham criar um vermicompostor lá, especialmente quando vocês já tiverem muitas minhocas. Envolvam-se nos projetos locais, porque no fundo acho que é, especialmente na cidade, acho que é disso que estamos todos a precisar, é de criar ligações e de criar ligações humanas, e as hortas e as minhocas podem ser uma ótima forma de começar pequenas comunidades, e nós aqui também começámos assim, começámos como uma comunidade pequenina e que entretanto cresceu e já somos uma comunidade grande e já começou, toda a gente começou os seus próprios projetos, e para nós é um orgulho fazermos parte um bocadinho da vida de toda a gente. Portanto, envolvam-se nos vossos projetos locais. E pronto, e quero ver essas minhocas depois. Quero ver e-mails com as vossas minhocas novas. Sim, eu penso que com estas palavras podemos terminar. Eu agradeço mais uma vez, fiquei muito contente. Obrigada de terem a todos aderido ao também. festival e esperemos ter-vos também connosco num futuro, e nós convosco, obviamente. E é isso. Olha, foi um prazer conhecer-te por aqui. Eu passo aqui os agradecimentos de todos que participaram, que vão estando agora, vão agradecendo no chat. E é isso. Eu espero
poder conhecer-te a ti e ao teu pessoal aí, pessoalmente, um dia destes. Vá, agora já sabem onde é que estamos. Sim, sim. Visitem-nos, Só que para estar apareçam. deste lado no digital, não deu para estar desse lado no real. Mas vá, participem Olha, um muito pouco. obrigado. Beijinho. Muito Obrigada a obrigado, todos também. Joana. Muito obrigado a todos que participaram. Convido-vos também a aproveitarem o resto do programa. Temos muitos temas interessantes e aproveitem. E como eu digo sempre a todos, tanto os que organizam como os que agora participam ou são visitantes do festival, façam deste festival o vosso. Quem sabe na próxima edição venham vocês também com as vossas próprias propostas de temas e tanto temas que queiram partilhar como temas que queiram aprender mais, e nós tentaremos então encontrar alguém que vos possa ensinar e partilhar experiências. E é isso. Então um bom final de sábado e até à próxima. Obrigado e um bom domingo. Beijinhos. já. Até logo. E agora, quem é que vai levar este vermicompostor? Até logo a todos e até à próxima. Com licença. Vamos embora.